Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal: Fundamentos do Altar. Mas antes, vamos começar? Então, a nossa leitura bíblica de hoje vai se passar no livro de Esdras, capítulo 3. E chegado o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Para a gente começar já a falar do primeiro ponto, que é a unidade, a gente tem que recapitular um pouco essa história. O povo tinha sido levado para o cativeiro, né, 70 anos, e aí, durante esse cativeiro, Deus providenciou que alguns deles voltassem, né? Então, Esdras, Neemias, para reedificar a cidade, Neemias ele foi dos muros, né? Então, ele reedificou aqueles muros e Esdras reedificou o templo. Mas, durante esse período, né, mais pessoas vieram, né, com eles, mais judeus vieram para Jerusalém. E eles, aqui nesse ponto, como eu falei, se fala da unidade. A unidade do povo de Deus, ela precede a bênção. A unidade é o ingrediente, não vou falar o principal, mas ele é o quase principal. Que é fundamental que tenha-se unidade para se ter ali a aprovação de Deus, é claro, naquilo que ele aprova também, né? Naquilo que é certo perante ele, naquilo que deve ser feito. Então, aquele povo, quando a gente examina esse versículo, a gente vê que ele se ajuntou como se fosse um só homem. Então, todos eles ali estavam com o mesmo objetivo: se ajuntar perante o Senhor na cidade de Jerusalém para levantar o altar que estava ali derribado, né, que estava ali abandonado. Então, eles se levantam como um só povo. A unidade é o nosso maior desafio nos dias atuais. Porque o que acontece hoje? Acaba que, às vezes, numa mesma família ou numa mesma igreja, cada um tem um tipo de pensamento. Então, um pensa uma coisa, o outro pensa outra, o outro pensa outra. Cada pessoa ali vai ter a sua linha de pensamento. Só que isso, como eu falei, a unidade é o que? Está unânimes, um só povo. Sem essa unanimidade, sem essa observância devida à palavra de Deus, não tem como haver esse princípio. Não tem como haver essa liderança que vai falar, não, então realmente vamos cumprir esse caminho, vamos por esse lado. Não, porque se cada um quer ir para um local, não tem como haver esse bom senso, né? Então, a unidade, eu penso que é uma coisa que a gente deve orar ao Senhor, para que nós venhamos ser unidos para o bem, para que nós venhamos se unir para os motivos certos, para as coisas certas. Né, que a gente venha aprender mais esse princípio e praticar principalmente nas nossas vidas. E a gente vai continuar lendo os próximos versículos e examinando quais são os fundamentos do altar. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. O segundo fundamento do altar é a liderança. Como eu falei, que a liderança ela vai ser quem vai estar à frente, vendo aonde Deus, né, quer que a gente esteja e o que o povo também quer, né? Para onde o povo ele está necessitando ali de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui eles sabiam que precisavam edificar o altar. Eles sabiam que aquele altar estava derribado, abandonado, estava em ruínas. Então eles falaram assim: vamos edificar esse altar. A necessidade deles, o objetivo era a edificação. Todo o povo se uniu com o mesmo propósito. E sobre esse povo havia uma liderança estabelecida primeiro por Deus, porque a liderança ela vem de Deus. E a gente vê isso muito no Novo Testamento, né? Falando sobre isso. E a gente percebe aqui esse homem, esse Jesus, até fala, né, a genealogia dele, de quem ele era filho, seus irmãos, né, falar que ele também não estava sozinho. E essa liderança, ela veio exatamente para isso, para edificar esse altar. A Bíblia relata que Jesus e seus irmãos, eles eram sacerdotes e se levantaram como líderes e começaram a edificação do altar. Ou seja, eles já sabiam, no ponto de vista espiritual, o que precisava ser feito e eles falaram: se precisa, a gente vai ter atitude para a gente fazer. Vamos unir o povo e vamos fazer isso que precisa ser cumprido. Essa é a importância de se obedecer à liderança e honrá-los como servos de Deus, né? É claro, uma liderança que realmente está, né, nos parâmetros do Senhor, né? Eu não estou falando
você obedecer, né, fazer algo que não está na Bíblia, fazer algo que é uma heresia, né, estar debaixo de um local que não é para você estar, né? Eu tô falando aqui de uma liderança que foi estabelecida por Deus e de uma unidade que vem de Deus, não uma unidade maligna, uma unidade pro mal, né? A gente vai continuar lendo esses próximos versículos, descobrir quais são os outros fundamentos do altar. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Bom, o terceiro fundamento do altar é a edificação do mesmo, né? Edificação do altar. Edificar um altar não é algo fácil, é algo trabalhoso, algo que requer tempo também, dedicação. Imagina naquele tempo, né, que eles foram edificar ali o altar e eles edificavam com pedras, né? Então eram pedras pesadas, eram pedras grandes provavelmente, e ali eram pessoas que precisavam carregar essas pedras, era uma força que precisava ser feita ali. Mas eles não desistiram e eles conseguiram edificar esses altares. E ainda mais, a Bíblia fala que eles também estavam no terror dos povos, ou seja, aqueles outros povos queriam ameaçar eles, aqueles outros povos queriam botar o terror neles, mas eles falaram não, a gente vai continuar, a gente vai perseverar, a gente não vai desistir. Eles seguiram os preceitos descritos na lei de Moisés. Esse é um outro ponto também muito importante, a obediência. Eles conseguiram pegar, né, tudo que estava escrito já na lei, como deveria ser erigido um altar, e falou, não vou seguir esses pontos. Eu sei que Moisés é um homem de Deus, ele foi um homem usado por Deus, Deus instruiu ele e a gente vai seguir o que está na lei. Edifique um altar na sua vida, dentro do seu coração a Deus. Edifique um altar de santidade, um altar de comunhão, um altar de vida com Deus, um altar de devocional a Deus. Não faça da vida com Deus um peso, não faça da vida com Deus um fardo, não faça da vida com Deus algo pesado ou algo até abandonado em ruínas. Não, mas persevere, edifique o altar. Edifique esse altar de adoração. Edifique esse altar de reconstrução. O quarto fundamento do altar é firme suas bases e estacas. Isso significa fundamento mesmo, isso significa a base, isso é aquilo que vai firmar lá embaixo. É como você vai construir um prédio, vai precisar de algo para firmar ele lá embaixo, para ele não ficar passando vento, cai o prédio, né? Então precisa-se de algo firme, algo estruturado. Firme sua vida espiritual sobre o firme fundamento que é Cristo, sobre a nossa pedra angular. Firme a estaca da sua vida espiritual. Lembra que eu falei sobre fazer o altar, né? Edificar o altar da sua vida espiritual? Edifique esse altar sobre bases firmes, bases sólidas. Quais são as bases sólidas? Cristo, né? Que é, como eu falei, nossa pedra angular. E oração, leitura bíblica. Isso é aquilo que vai nos firmar. Isso é aquilo que vai nos fazer ficar de pé no nosso dia mal e também nos dias bons, né? Porque às vezes no dia mal, a pessoa até tá bem ali com Deus, ela ora, ela lê a Bíblia, ela vai pra igreja, só que no dia bom parece que ela esquece de Deus, dá uma amnésia nela. Não, seja aquela pessoa fiel a Deus em todas as áreas da sua vida, sabe? Seja fiel a Deus tanto nos momentos bons, tanto nos momentos ruins. Seja fiel a Deus em todas as circunstâncias. Não negocie seus parâmetros, não negocie os seus princípios. Você vai perceber que depois que você começar a orar mais, a ler a Bíblia, afirmar verdadeiramente o seu altar sobre estacas firmes e sólidas, estacas espirituais, você vai perceber que a sua fé vai estar firmada em Deus. Você não vai ser uma pessoa levada por um lado para o outro, né, como as ondas do mar, mas você vai ter o verdadeiro firmamento que é Cristo. Mesmo na tribulação, nós teremos a firme confiança que o Senhor conduz as nossas vidas, que é o Senhor que nos guia. E não há vento forte que é capaz de destruir alguém que o Senhor quer de pé, alguém que o Senhor tem firmado ali. O quinto fundamento do altar é: não se amedronte. E a gente vai continuar lendo esse versículo. Firmaram o altar sobre suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. A gente vê aqui que aquele povo não se amedrontou. Por mais que, como eu falei, que os outros povos estavam ali para querer intimidar, eles falaram: não vou me deixar intimidar. O Senhor está cuidando de nós, foi o Senhor que nos trouxe para essa terra, é o Senhor que está nos permitindo reconstruir esse altar. E a gente não vai se amedrontar por outros povos que querem ali a nossa destruição. Então, não se amedronte quando os inimigos vierem. Nem o povo, nem os sacerdotes se deixaram levar por aquele espírito de terror, de medo, né? Que aqueles povos queriam colocar neles. Eles não se deixaram levar por uma emoção, eles não se deixaram levar por um sentimento e nem pelos pensamentos, por mais racionais que podiam ser, de que os outros povos iam vir, que ia destruir eles não se deixaram, eles tiveram fé em Deus. Por quê?
porque eles já tinham firmado as suas estacas, eles já tinham edificado o seu altar sobre o Senhor. A gente vai continuar lendo nos próximos versículos descobrir quais são os outros fundamentos do altar. Celebraram a festa dos tabernáculos como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. O sexto fundamento do altar é celebração e obediência. A presença de Deus é algo para ser celebrado. A presença de Deus é algo para ser um deleite, um prazer para nós. E não um peso. E a Bíblia fala que aquele povo celebrou. Aquele povo celebrou a festa dos tabernáculos, que era mandamento também, né? Estava na lei de Moisés. E ela teve a obediência, né? Como eu falei, a celebração e a obediência, elas andam juntas. Então, eles tiveram a obediência e eles celebraram aquilo que já estava prescrito lá. Eles não celebraram de qualquer jeito. Eles foram fiéis àquilo que o Senhor já tinha ordenado. Eles seguiram a todo tempo as prescrições que estavam na lei. Ou seja, obedeça e celebre aquilo que o Senhor quer que você celebre. Né? Seja obediente àquilo que o Senhor fala na palavra. Né? Não queira fazer alguma coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Não queira fazer uma coisa que o Senhor não aprova. Não queira estar longe, distante daquilo que o Senhor quer para a sua vida, pois isso só traz destruição. Então, que nós possamos celebrar, mas em obediência ao que o Senhor quer de nós. O próximo versículo diz: E depois disso, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. O sétimo fundamento do altar é o sacrifício. Você tem se sacrificado perante o Senhor? Você tem sacrificado o seu tempo, a sua vida? Você tem se sacrificado em prol da obra de Deus? Em prol daquilo que o Senhor quer de você? Temos que nos sacrificar todos os dias perante o Senhor. Aquele povo sacrificou para o Senhor. Ele sacrificou em obediência, ele sacrificou em cuidado, ele se sacrificou ali naquilo que eles acreditavam mesmo que era certo perante a lei do Senhor. Então, nós também precisamos seguir esse exemplo. Como o Senhor fala, né? Que aquele que quer ser o discípulo dele tem que pegar a cruz e seguir ele. Não adianta a gente achar que é discípulo e ficar parado, sem fazer nada, e não pegar a nossa cruz, não se negar a nós mesmos, pois isso não é verdadeiro cristianismo, não é verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos recuperar esses bons fundamentos. Nós precisamos se sacrificar todos os dias perante o Senhor. Nós precisamos ter o nosso caráter moldado e remodelado à imagem de Cristo todos os dias. Temos que ser como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias, e isso é difícil, né? Porque não dá prazer, não é algo que dá um conforto, mas é isso que nos leva a ter uma vida de santidade. É isso que nos leva a gente ter uma vida aprovada perante o Senhor. Nós precisamos sacrificar as nossas vontades todos os dias, os nossos desejos todos os dias para seguir o Senhor. E essa mensagem que eu quero deixar com vocês, que nós possamos ter todos esses fundamentos na nossa vida diária, de devoção, de adoração, de relacionamento com Cristo. E que nós possamos crescer em maturidade para com Ele também. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!